Conselhos que farão de você um vencedor. Tá? Nós estamos aí para adentrarmos 2020, né? Então eu quero deixar estes conselhos para vocês, né? Para nós, né? Então eu chamo a sua atenção para que nós possamos estar meditando e buscando compreender, para então assim sermos abençoados. Amém? Em nome de Jesus. Então eu quero convidá-los para fazermos uma oração neste momento, em nome do Senhor. Pai querido, nós estaremos entregando aqui estes 7 conselhos, ó Deus, que certamente contribuirão para a vitória, o sucesso daqueles que derem atenção, daqueles que colocarem em prática estes conselhos para a sua vivência, ó Deus. Então desde já nós te pedimos que o Senhor me capacite para falar, que o Senhor capacite a cada um dos que irão ouvir, para que possam também ouvir, entender, compreender e assim, ó Deus, poderem praticar. Que haja a tua bênção, o teu favor nesse sentido, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos lá, eu quero ser sucinto aqui no que vou dizer, para que todos possam compreender e para que eu possa passar todos os 7 conselhos que eu quero deixar para todos nós nesta noite. O primeiro conselho, queridos, que eu quero apresentar para vocês é o seguinte: não permita que o medo lhe domine. Por que eu estou dizendo isto? Porque não é uma profecia, mas nós sabemos que neste mundo, como disse o próprio Jesus, tereis aflições, não é? Então, pensando nisto, é que eu quero deixar este conselho: não permita que o medo lhe domine. Jesus disse que nós devemos, diante das lutas, das dificuldades, das batalhas da vida, nós devemos ter bom ânimo, né? Devemos ter coragem, ter disposição para ir em frente, para avançar e não recuar, retroceder, não ficar parado, tremendo, não é? Com medo das situações. Então, como eu não posso falar muito sobre um ponto só, eu vou resumir, mas eu quero deixar o exemplo do Jeosafá. Se você quiser depois ler, você encontra lá em 2 Crônicas, lá no capítulo 20. O Jeosafá ouviu uma notícia, trouxeram uma notícia para ele, ruim. Estava vindo um exército muito grande para atacá-lo. E diz a Bíblia que o Jeosafá, ele temeu, ele ficou com medo. Vocês ouviram o que eu disse? Que nós não devemos permitir que o medo nos domine, mas é normal a gente ter medo, entende? É comum a gente ter medo, mas nós não podemos permitir que o medo nos domine. O Jeosafá, ele temeu. Ora, estava vindo um exército muito grande. E ele olhou para o seu exército e viu que não tinha chance alguma de vitória. E ele ficou com medo. Mas o que foi que ele fez? Ele correu para um canto, se trancou num quarto, ficou lá choramingando, tremendo de medo. Não. Ele não deixou que o medo lhe dominasse. O que foi que ele fez? Diz a palavra que ele correu imediatamente para a presença de Deus. Então ele usou algo que ele tinha na sua mente, no seu coração, o direcionamento da palavra de Deus para a sua vida, e ele foi para a presença do Senhor. Ele foi buscar a Deus. E lá ele dizia: olha, Senhor, em nós não há força alguma, mas os nossos olhos continuam postos no Senhor. Então, queridos,
este conselho da palavra de Deus para os queridos nesta noite. Não permita que o medo lhe domine, mas vá à presença de Deus, busque a Deus, entendeu? Busque a Deus e vamos prosseguir na presença do Senhor, confiando, adorando, servindo, glorificando o Senhor e sendo fortalecido nele, em nome de Jesus, né? Então, este é o primeiro conselho que eu quero deixar para os irmãos nesta noite. Não permita que o medo lhe domine. Saiba de uma coisa, que se surgirem grandes problemas e dificuldades no seu caminho, presta atenção nisso, eles só serão grandes para você, porque para Deus eles não são nada, eles são pequenos. E lembre-se do que a palavra do Senhor nos diz. Ele diz que tudo é possível para Deus, mas ela diz também que tudo é possível para aquele que crê no Senhor. Então o que você deve fazer, o que eu devo fazer diante das batalhas, das lutas da vida, não fique chorando pelos cantos, não fique com medo das situações. Saiba que Deus está olhando por você, saiba que Deus lhe conhece, saiba que Deus está esperando você clamar a Ele, você ir à sua presença, buscá-lo com todo o seu coração, e certamente Deus lhe dará sucesso, Deus lhe dará vitória. Agora, se você parar, se você ficar quietinho, chorando lá no canto, sabe o que a palavra do Senhor diz em Provérbios? A palavra do Senhor diz o seguinte: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, se você ficar com medo, se você ficar intimidadozinho lá no canto, sabe como aquele cachorrinho que fica tremendo, não faça isso. Vá para frente, olhe para frente, olhe para o Senhor, não tire os seus olhos do Senhor, mas continue avançando, vá em frente, porque Deus lhe dará a vitória em nome dele. Amém? Então, este é o primeiro ponto que eu quero deixar nesta noite. Não permita que o medo lhe domine. E o segundo faça ainda o que Jeosafá fez. O que foi que ele fez? Ele orou. Ele foi falar com Deus. Ele disse em oração: os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Porque isso é demonstração de confiança, né? Quando você vai orar, quando você vai falar com o Senhor. É isso que nós precisamos fazer sempre, constantemente. Nesses dias eu falei sobre que a igreja precisa perseverar em oração. A igreja não pode parar de orar. Nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus. Então este é o conselho, é o segundo conselho que eu deixo para nós aqui nesta noite. Ore sempre. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, disse: orai sem cessar. Tenha o hábito de orar, tenha o hábito de buscar a Deus, pois é por meio da oração que Deus vai mover o braço dele em seu favor. Então não deixe de orar. Deus estabeleceu assim, Ele determinou assim. Você quer vitória, você quer sucesso em Cristo? Ore, fale com Deus. O próprio Jesus gastou tempo em oração, né? Paulo, Pedro, a igreja orava, a igreja primitiva orava, os servos do Senhor no passado oravam, a igreja hoje tem que orar, deve buscar a Deus. Então, segundo conselho, não deixe de orar, ore sempre, persevere em oração, esteja sempre buscando ao Senhor, na igreja, no seu quarto, aonde você estiver, mas ore, fale com Deus, reserve tempo excelente para falar com o Senhor. Não fale com Deus como se ele fosse qualquer um. Reserve um tempo especial para você orar, para falar com Deus. Afinal de contas, Ele é o soberano
do universo, Senhor de todas as coisas, no mundo físico e no mundo espiritual. Mas fale com Ele, busque o Senhor. O terceiro conselho que eu quero deixar nesta noite para nós é: busque excelência no servir a Deus. Busque servir a Deus com todo o seu coração, com toda a sua dedicação. Busque servir ao Senhor assim. Não seja negligente ao servir a Deus. Não sirva a Deus de qualquer jeito. Não pense que Deus se agrada do nosso servir a Ele de qualquer forma. Não. Seja dedicado ao Senhor. Seja dedicado à palavra dEle, à oração. Seja dedicado a obedecer, à obediência ao Senhor. Seja dedicado a Ele com todo o seu coração. Ele espera isso de mim, Ele espera isso de nós todos. Então, queridos, busque servir ao Senhor com excelência. Olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: medita estas coisas, se referindo às instruções que ele lhes deu. Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Isso nós devemos ter sempre, como igreja, como servos do Senhor. Nós devemos estar com o nosso coração aplicado à palavra de Deus, às coisas de Deus, à obra do Senhor, à obediência, à vivência da vontade de Deus em todos os momentos da nossa vida. Então, busque servir ao Senhor com excelência. Quarto, dependa de Deus para os seus projetos e empreendimentos. Porque você e eu sozinhos não podemos nada. Você não é o mantenedor da sua vida. Quem mantém a nossa vida é Deus. Foi Ele que nos deu o fôlego de vida. É Ele que mantém a nossa vida. Então, olha o que a palavra do Senhor nos diz em Tiago, capítulo 4, a partir dos versos 13. Ele diz o seguinte: vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Olha o que a palavra diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Você sabe? Não, ninguém sabe, só Deus. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então preste atenção nisso. Dependa de Deus em todas as coisas. Confie no Senhor. Entregue os seus caminhos a Ele. Peça a bênção dEle, o favor dEle para a sua vida. Peça a Ele que lhe oriente, lhe conduza. Peça a Ele que esteja indo à frente, tirando os embaraços, lhe concedendo sabedoria necessária para que você haja, para que você faça as coisas. E saiba que Ele quer isto na minha e na sua vida, para que o nome dEle seja glorificado. Então, o nosso conselho nesta noite, o quarto conselho é: dependa de Deus em todas as coisas. O outro conselho que eu quero deixar, o quinto conselho, é, principalmente para a igreja: nunca deixe de congregar regularmente. Nunca deixe de congregar regularmente. Ou seja, nunca deixe de ir à igreja. Por quê, pastor? Porque é importante, é indispensável, é necessário. Muitas coisas você não sabe da palavra de Deus. Outras você lê na Bíblia e não entende.
E na igreja você vai ouvir explicações, orientações, instruções, conselhos, vai tirar as suas dúvidas, vai aprender mais, vai ouvir o que você não imaginou ouvir durante talvez anos, porque estes assuntos não estavam lá no seu coração, na sua mente. E na igreja Deus vai falando conosco. Deus vai tirando as suas dúvidas, vai lhe orientando, vai lhe conduzindo, vai lhe abençoando. Sem falar de que a igreja junta no culto, adorando, bendizendo ao Senhor, mantendo a comunhão, né, entre os irmãos, a comunhão fraterna, apoiando um, apoiando o outro, ajudando no que é necessário, percebendo às vezes o que o outro está vivenciando, às vezes uma dificuldade, um problema, e você pode ombrear-se a ele, você pode ajudá-lo também, não é? Então, o congregar é importante porque a gente pode participar de tudo isto e nós podemos ser bênção na vida uns dos outros. Então, nós como cristãos, servos de Deus, não podemos nos deixar de congregar. E também, quando nós deixamos de congregar, a nossa tendência, irmãos, isso eu falo por experiência, por entender isto, a tendência é ir desanimando. Eu já ouvi vários testemunhos de irmãos dizendo que quando vai ficando em casa, às vezes vai desanimando, né? Falta às vezes aquela vontade de estar na oração, de estar na igreja, no culto, né? E assim vai. E outra, o nosso adversário é muito sujo. Ele trabalha de várias formas, de várias maneiras, para fazer você pensar de que não é importante estar na igreja, de que você é dispensável, não precisa estar na igreja todo dia. Muitas pessoas dizem, eu não sou barata de igreja, não é? Mas nós somos servos do Senhor, e uma vez servos do Senhor, nós temos responsabilidades para com Deus e para com os nossos irmãos. Então a gente tem que pensar. Como eu gostaria de falar mais sobre isso, mas o tempo não nos permite. Mas ouça o conselho da palavra. Hebreus 10, 25 diz, não deixando a nossa congregação. E aí segue, né? Então não podemos esquecer-nos disto. É o quinto conselho: nunca deixe de congregar. O sexto é: não perca a visão do céu. Por quê? É lá que está o nosso maior alvo. Você pode desistir do carro do ano que você quiser comprar. Você pode desistir da sua casa, embora não é o meu conselho, mas estou fazendo comparações. Você pode desistir de qualquer coisa, mas não perca a sua visão lá do céu. Nunca perca isto. Por quê? Porque é a coisa mais importante para as nossas vidas. Por que é mais importante? Porque Jesus disse assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se Jesus disse, é porque é possível perder a alma. Se perder e estar na eternidade em tormento eterno, sem nem uma gota do favor de Deus por toda a eternidade. Então, quando a gente mantém o olhar firme lá nos céus, nas coisas celestiais, nas promessas que Jesus fez para aqueles que creem nele, para aqueles que amam a vida de Jesus, para aqueles que querem o céu. Então nunca tire os seus olhos de lá. Aconteça o que acontecer, mesmo que você passe por problemas, por dificuldades na vida que arranquem lágrimas do seu coração, mesmo que você fique prostrado, seja qual for a situação, mas avance no seu coração, na sua visão, no seu olhar espiritual. Continue para lá, continue indo para lá, continue servindo a Deus, continue fiel ao Senhor, continue obedecendo ao Senhor. Então não perca a visão do céu. Foi o que Paulo disse em Filipenses
Ele disse: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus ajude você, que Deus me ajude nesse sentido, em nome de Jesus. Por fim, o 7º conselho que eu quero deixar. Este ponto também tem sido algo muito próximo da minha vida, do meu coração. Preste atenção nisso. Afaste-se de quem lhe faz o mal. Preste atenção nisso. Afaste-se de quem lhe faz o mal. Não seja bobo. Se você percebeu o mal, sabe? Se